a ser derrubado o muro de Berlim. Alemães dos dois lados fazem festa na reabertura da fronteira. Mikhail Gorbachev está anunciando neste momento sua renúncia do cargo de presidente da União Soviética num pronunciamento pela televisão. As manifestações contra o governo de Nicolás Maduro começaram logo cedo. As ruas de Caracas amanheceram com uma forte presença policial. O socialismo nunca deu certo e nunca dará. Mas por quê? Então seria o capitalismo opressor o ideal sistemático? Por que o socialismo na prática nunca deu certo? Quais foram suas falhas e acertos? Qual seria o método eficaz para determinar quem controlará os meios de produção e os recursos disponíveis? No vídeo de hoje, vamos discutir essas e outras questões a respeito da deficiência do socialismo como sistema político. Então aproveita que já está aqui e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. O socialismo e o capitalismo apresentam propostas distintas para lidar com a questão da desigualdade social e a escassez de recursos. Diante da impossibilidade de atender a todos de maneira igualitária, qual a melhor forma de resolver esse problema? A escolha de um método errôneo pode trazer consequências significativas, talvez uma linha tênue entre o sucesso financeiro e a pobreza, a liberdade de negociação e a imposição política, a autonomia individual e o regime totalitário. O capitalismo não resolve o problema da desigualdade social, porém traz uma solução ao dilema da escassez, através do reconhecimento do direito à propriedade privada obtida de forma legal. Segundo a Constituição Federal, um indivíduo que primeiro se utiliza de um bem torna-se seu proprietário. A aquisição por terceiros ocorre por meio de acordos e trocas voluntárias. Enquanto o proprietário não decidir negociar sua propriedade, ele detém a liberdade de utilizá-la da maneira que quiser, desde que não interfira ou cause danos à propriedade alheia. O socialismo, por outro lado, propõe uma solução radicalmente diferente para a questão da propriedade. Embora permita a posse de bens de consumo, ele se diferencia do capitalismo ao coletivizar os meios de produção. Nesse sistema, máquinas e outros recursos produtivos não pertencem unicamente ao indivíduo, mas sim à coletividade, ou seja, de todo mundo. Consequentemente, apenas um grupo específico detém o poder de gerenciar os meios de produção, os chamados administradores do sistema, aqueles que exercem o controle sobre toda a estrutura socialista. O socialismo resulta na escassez, na ineficiência e desperdícios assombrosos. Essa foi a grande constatação desse rapaz aqui. Eu não vou me atrever a falar o nome desse cara. Enfim, que ainda em 1920 já havia descoberto que o cálculo econômico racional é impossível sob o socialismo. Ele mostrou que em um sistema coletivista, os bens de capital serão, na melhor das hipóteses, utilizados na produção de bens de segunda categoria e, na pior das hipóteses, na produção de coisas que não satisfazem absolutamente nenhuma necessidade. Como no socialismo, os meios de produção não podem ser vendidos, não existem preços de mercado para isso. Assim, seu zelador, entre aspas, não pode determinar os custos monetários envolvidos na fabricação ou na modificação das etapas dos processos de produção. Ele não teria como saber seus custos e nem saberia a maneira como está produzindo, se é eficaz, se é ineficiente, desejada ou indesejada, racional ou irracional. Ele não teria como saber se está satisfazendo as necessidades mais urgentes ou os caprichos mais efêmeros dos consumidores. Ou seja, a propriedade comunal dos meios de produção impede a existência de mercados para bens de capital. Se não há propriedade privada, não há um genuíno mercado entre eles. E se não há mercado entre eles, é impossível haver a formação de preços legítimos. E se não há preços, é impossível fazer qualquer cálculo de preços.
E sem esse cálculo de preços, é impossível haver qualquer racionalidade econômica, o que significa uma economia planejada da maneira menos dispersa possível. No capitalismo, o livre mercado e o sistema de preços fornecem essa informação ao produtor. A propriedade privada sobre o capital e a liberdade de trocas resultam na formação de preços. Ao mesmo tempo em que o juízo do empreendedorismo tem de lidar constantemente com as contínuas mudanças nos desejos dos consumidores. Já no socialismo, não há preços para os bens de capital e não há oportunidades de trocas voluntárias. Quanto menos os produtores podem calcular e fazer aprimoramentos, maior seria a probabilidade de um grande desperdício e escassez. Então, desenhando para você, meu pequeno gafanhoto que não entende de economia, quando não há um cálculo econômico racional, a sociedade se afunda em pobreza e miséria. Ou seja, qualquer passo rumo ao socialismo é um passo rumo à irracionalidade econômica. Um proprietário particular em um regime capitalista tem o direito de vender seu fator de produção no momento em que ele quiser e manter para si as receitas da venda. Sendo assim, é do seu total interesse evitar perdas no valor do seu capital. Como ele é o dono, seu objetivo é maximizar o valor do fator responsável pela produção dos bens e serviços por ele vendidos. A situação do proprietário socialista é inteiramente diferente. Como ele não pode vender seu fator de produção, ele tem pouco ou nenhum incentivo para fazer com que seu capital retenha valor. O seu impulso seria aumentar a produção sem qualquer consideração para com as consequências disso sobre o valor do seu fator de produção. Por causa do uso constante e desmedido, só irá diminuir. Há também a hipótese de que esse proprietário possa utilizar seus meios de produção em benefício privado. Enfim, não importa como você veja, quando não há propriedade privada e livre mercado, ou seja, quando há socialismo, os produtores estarão propensos a consumir o capital até sua completa inutilização. O consumo do capital leva ao empobrecimento. O socialismo leva à redução da qualidade dos bens e serviços disponíveis ao consumidor. Sobre o sistema capitalista, um empresário pode preservar e expandir sua empresa apenas se ele for capaz de recuperar seus custos de produção. E como a demanda pelos produtos de sua empresa depende da avaliação que os consumidores fazem do preço e da qualidade, a qualidade dos produtos tem de ser uma preocupação constante para os produtores. Isso só é possível se houver uma propriedade privada e trocas voluntárias de mercado. Já no socialismo, as coisas são bem diferentes. Assim como os meios de produção são coletivamente geridos, a renda obtida com a venda de toda a produção também é. Isso é outra maneira de dizer que a renda do produtor tem pouca ou nenhuma conexão com a avaliação que os seus consumidores fazem do seu trabalho. Assim, o produtor não tem motivos para fazer um esforço especial para melhorar a qualidade de seu produto. Em vez disso, ele irá dedicar menos tempo para produzir o que os consumidores querem e gastar mais tempo fazendo o que ele quer. O socialismo é um sistema que incentiva os produtores a serem preguiçosos, entre aspas, resultando em consequências ainda piores, como o regresso tecnológico e o colapso industrial. O socialismo direciona a sociedade para uma esfera política. Essa influência excessiva da política raramente traz algo de bom para a geração de riqueza. A ideia central do socialismo, especialmente na visão de Marx, é alcançar uma igualdade total entre as pessoas. Os marxistas argumentam que a permissão da propriedade privada dos meios de produção inevitavelmente causa a desigualdade social.
Ao eliminar completamente a propriedade privada dos meios de produção, como defendem os marxistas, todos se tornariam donos de tudo em conjunto. Isso seria considerado o mais justo, pois refletiria a igualdade fundamental de todos os seres humanos. Contudo, a realidade se mostra bem diferente. Declarar que todos são donos de tudo apenas muda a forma como a posse é definida, mas não resolve o problema essencial que permanece, pois ainda haverá diferenças no poder de decidir o que será feito com os recursos. No sistema capitalista, quem possui um recurso tem o direito de decidir como ele será utilizado. Já na economia socialista, isso não acontece, pois a propriedade privada deixa de existir. Mas aí fica a questão matutando na mente: quem vai determinar o uso de cada coisa? No socialismo, a única maneira de resolver os conflitos sobre o controle dos bens é através da imposição da vontade de um grupo sobre o outro, por meios políticos. Se as pessoas desejam melhorar sua situação financeira no socialismo, elas precisarão subir para posições de maior prestígio dentro da hierarquia dos administradores dos bens comuns. Isso vai exigir a habilidade política. No socialismo, as pessoas que alcançarem o topo iriam ser diferentes das pessoas que alcançaram o sucesso no capitalismo. Sem dúvidas, a esfera política seria a classe mais privilegiada do socialismo, fazendo com que os civis comuns enxergassem essa diferença e almejassem fazer parte do mesmo. Obviamente, dizer que isso é hipocrisia é, no mínimo, o mais correto de se dizer agora. Em outras palavras, é impossível alcançar a justiça social desse jeito, pois é óbvio que haveria um grupo favorecido e outro mais oprimido. Isso geraria a tão temida desigualdade social, que ironicamente é a mesma que acontece no capitalismo. O socialismo, em sua essência, está fadado ao fracasso. Sem dúvidas, sabemos que o capitalismo não é perfeito. O nível de desigualdade social no mundo ainda é enorme, o que muitos dos pensadores que desenvolveram o socialismo sequer sabiam na prática. Os movimentos essencialmente compostos pelas verdadeiras vítimas da sociedade, ironicamente, julgam o capitalismo como essencial. Pensadores como Karl Marx, Engels, Charles Fourier, entre outros, eram burgueses. Enxergavam a sociedade e suas nuances de um ponto de vista majoritário. As leis econômicas asseguram que a socialização dos meios de produção invariavelmente produzirá efeitos econômicos e sociais catastróficos. Qualquer tentativa de implementação do socialismo inevitavelmente resultará em fracasso. Enfim, por mais que o socialismo não tenha dado certo, as suas pautas ainda são relevantes, e a luta contra a desigualdade em busca da justiça social é sim nobre. Infelizmente, na prática, a história é outra, né? Enfim, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe seu like e até a próxima!